Ô Zaidan, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não sei se eu chamo ele de ministro, chamo de ministro interino, enfim, ele fez uma apresentação à Organização Mundial da Saúde, algo inusitado, e o Jamil Chad, que participou do Band News TV hoje, ele explica o que aconteceu nessa apresentação do Eduardo Pazuello. Todas as quintas, a OMS faz uma reunião de transparência, na qual governos são convidados, ministros no caso, são convidados por videoconferência, obviamente, a apresentar a situação dos seus países e apresentar estratégias que possam funcionar ou que estejam apontando algum tipo de resultado. Hoje foi a vez, então, do Brasil fazer a sua apresentação, o ministro da Saúde, explicando por cerca de 10 minutos o que existia no Brasil em relação ao combate à pandemia. E, segundo ele, ele basicamente fez um apanhado de todos os investimentos que foram feitos, insistiu que na questão indígena existe um esforço que começou antes mesmo da pandemia ser declarada pela OMS, também disse que o Brasil está disposto a fazer parte das alianças internacionais justamente para a fabricação de vacina, mas ele surpreendeu muita gente, inclusive diplomatas estrangeiros que estavam na reunião, por simplesmente não dizer o número nem de mortos e nem de pessoas infectadas no Brasil pelo coronavírus. Ele apenas apresentou o número de recuperados no Brasil e disse que o país é um dos líderes mundiais em termos de pacientes recuperados. É uma forma, né, de abordar. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro foi ao norte do país e fez o gira em cima do mesmo tema, exaltando a cloroquina e dizendo que se talvez os doentes tivessem tomado cloroquina, talvez não estivéssemos com o número que chegamos a mais de 100 mil mortos. Zaidan. O Pazuello, ele falou dos 2.300.000 recuperados da Covid-19 no Brasil. São números impressionantes, até porque há um número considerável de contaminados. Na verdade, nós já não fazemos muita ideia de quantos se contaminaram, não é? Há hoje muito mais especulações, porque são muitos casos não contabilizados. Inclusive, há ocasiões em que o número oficial de contaminados no Brasil, ele é, na verdade, quase igual ao número real de contaminados na cidade de São Paulo. Então, provavelmente, quer dizer, o número de recuperados é até maior do que esses 2.300.000. Bem maior. E a questão é que muita gente tem discutido onde está o problema e onde está a solução. Quem tem políticas adequadas e quem tem políticas inadequadas. Ou seja, num país como o Brasil, em que as decisões não estão concentradas no governo central, na Argentina, por exemplo, chegou um momento em que nem o judiciário estava funcionando, porque lá não havia reuniões virtuais, o parlamento não estava funcionando, e o Alberto Fernandes acabou fazendo com que os governadores das províncias dessem a ele não uma carta branca, mas um aval para que ele conduzisse toda a política de enfrentamento do coronavírus. Então, na Argentina, tudo que foi feito, de bom e de ruim, tem uma assinatura. Alberto Fernandes. No Brasil, não. No Brasil, a coisa está diluída. Então, houve erros e acertos de governadores, erros e acertos de prefeitos, erros e acertos do Ministério da Saúde. Então, ninguém pode bater no peito e dizer, tá vendo como estamos no caminho correto? Olha o nosso número de recuperados. E também ninguém pode dizer, está vendo, o Brasil é o país com o segundo maior caso de número de mortos, logo a culpa é do governo federal, ou é dos governos estaduais, ou é das prefeituras. Tudo se diluiu. E isso virou, inclusive, um problema, um bate-cabeças até entre governadores e prefeitos. Estados
que tem muitos municípios, né, como São Paulo e Minas Gerais. Minas é o que mais tem municípios, depois São Paulo. São Paulo é o que mais tem gente, depois de Minas Gerais, número de habitantes. Eles acabam sendo exemplos claros da incompatibilidade entre decisões dos governos estaduais com os governos municipais. Esta semana, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, aqui na Bandeirantes, anunciou, falou, olha, não vou seguir protocolo de governo estadual, já mandei uma resposta técnica para o Ministério Público que quer obrigar a prefeitura a seguir o protocolo do governo estadual. Para nós aqui, o nosso caminho é muito melhor do que o proposto pelo governo estadual. E esse é um exemplo. Esse embate Calil e Zema, que aliás já é uma projeção para 2022, né? Mas esse embate, ele mostra o que tem acontecido aos milhares, né? Prefeituras que não admitem interferência do governo do estado que repreende prefeituras porque não seguem aquilo que foi tomado como uma decisão em nível estadual. O governo federal diz que não tem nada a ver com a história porque o Supremo lançou a bola para estados e municípios, mas tem sim. E em certa medida, esse lançamento para estados e municípios foi para ocupar um vazio deixado pelo próprio governo federal. Isso desde a época lá do Mandetta, né? Porque o Mandetta, ele adotou mantras, né? Ciência, foco, foco, ciência. E nada mais. E nada mais. E no começo, inclusive, cometeu erros terríveis. O mais... aquele que seria de fato técnico, mas talvez faltasse o traquejo político para conviver. E qualquer ministério, hein? É difícil imaginar alguém que só com a qualidade técnica e a qualificação profissional seja o titular de um ministério sem saber conduzir politicamente suas relações com o próprio governo, com o Congresso e assim por diante. Foi o caso do Taish, né? Que era, esse sim, um técnico. Mas, quando percebeu que o governo estava tomando medidas sem sequer comunicá-lo, ele falou, vou embora, pô. Estou fazendo um papel aqui de porta-voz, venho aqui da entrevista para explicar as decisões das quais eu não participei, não é? Então o Taish ele foi tratado de uma maneira que ele não tinha saída, ele tinha que ir embora. E o Pazuello, nessa situação curiosa, né, que o Ronald mencionou, de interino efetivo interino, e ele já é efetivo, mas mantém o reconhecimento oficial de um interino. Ele não é reconhecido ainda como o efetivo, mas ele é o efetivo, até pelo tempo que já está lá, né? Ele faz muito bem em ir lá na OMS e explicar quais são as medidas, inclusive em relação à população indígena. E você sabe, tem muita gente no asfalto, Ronald, que fala, eu não sei por que essa diferenciação, por que tem de haver medidas específicas para as comunidades indígenas. Bom, passe um dia lá e você vai saber. É outra coisa. Inclusive a vulnerabilidade dos organismos é outra. A vulnerabilidade é outra. A falta de contato, não são todos os índios, não é porque é índio, mas em muitas comunidades indígenas, há tal distanciamento da vida urbana, do homem branco, do homem negro, do asiático, a tal distância, não é? É um mundo de tal maneira à parte que há uma vulnerabilidade grande no organismo daquelas pessoas em relação a alguns vírus. Uma vulnerabilidade que pode ser fatal se eles entram em contato com aquele vírus. E mais, as distâncias até postos de saúde são gigantescas. Então você imaginar que alguém que está sujeito a ser contaminado, por quê? Porque vai gente lá, vai inclusive gente ilegalmente lá, invadir terra, garimpar ilegalmente, cortar madeira ilegalmente, né? E se esses índios, se alguns deles são contaminados, eles não podem depender de uma viagem que demorará dias para que cheguem a um posto de saúde precário, posto de saúde precário. É preciso levar até eles, não é?
Então, imaginar, não, por que essa diferença? Porque é diferente. Porque é diferente. Então, é preciso sim ter uma política específica. Foi bom o Pazuello falar sobre isso lá, que há políticas específicas, referendando inclusive aquela posição tomada lá pelo Barroso no Supremo Tribunal Federal. A boa notícia, Ronald, e o próprio Jamil já havia abordado isso tempos atrás, que o Brasil parecia fora do consórcio de produção, pesquisa, desenvolvimento e distribuição de vacinas, não é? Isso. Mas agora o Brasil se inseriu nessa dita comunidade internacional. Então, esse é um ponto importante. Agora, na verdade, ninguém pode bater no peito e dizer temos um número fantástico de recuperados porque a minha política está correta. Está tudo diluído, né? E só uma última nota a respeito dessa questão do coronavírus. A Argentina, como se sabe, anunciou ontem um acordo, Argentina e México, para que eles possam testar e usar a vacina de Oxford, né? E, inclusive, com distribuição para os outros países da América Latina. O México, como sabemos, é da América do Norte, porém, há essa identificação étnico-cultural de ser América Latina. Então, para toda a América Latina, Argentina e México pretendem facilitar a distribuição da vacina de Oxford. O Brasil não está incluído porque tem um acordo diferente com outro projeto de vacina, na verdade dois, o de Oxford e também, no caso do estado de São Paulo e o Butantan, com a vacina produzida na China, não é, Ronald? Ô, Zaidan, acerca dessa coisa de o STF ter passado para estados e municípios as decisões e que o governo não teria a responsabilidade, você deixou muito claro que sim, tem responsabilidade, mas talvez um ponto que a gente não deveria nem estar discutindo aqui, é que faltou ao governo, e às vezes ele se exime dessa responsabilidade, mas em algo absolutamente básico, não era uma ação efetiva, ou de mandar respirador, ou de mandar dinheiro. Era absolutamente restrito ao discurso. O discurso, jamais o presidente da República veio a público e disse: usem a máscara de qualquer forma, nunca saiam na rua sem máscara. O presidente jamais veio a público e disse: evitem de todas as formas aglomerações. O presidente nunca disse isso. Pelo contrário, ele sempre mostrou uma postura contrária a isso com as atitudes dele. E como nós sabemos que muita gente vai na onda do que o presidente faz, efetivamente faz, muita gente pode ter tomado atitudes com base no que ele faz, não com base no que a ciência está dizendo. Então, mais do que insumos, dinheiro, será que não faltou a prática do que é consolidado, o uso da máscara e evitar aglomeração, no discurso do presidente e das pessoas que integram o núcleo duro do governo, para que as pessoas replicassem isso no modo de vida delas? Sim. Aliás, com relação a dinheiro e equipamento, melhorou com o Pazuello essa distribuição. É preciso ressaltar. Melhorou. Com o Pazuello, houve uma rapidez maior, embora ainda longe do ideal. Em Minas, por exemplo, há reclamações com relação ao atraso na entrega de equipamentos, mas melhorou essa distribuição de recursos. E o governo se preocupou com o auxílio emergencial e com os créditos, políticas de crédito e de financiamento para os negócios, pequenas empresas, microempresas, empresas médias e tal. Agora, o comportamento pessoal do Bolsonaro, de fato, sempre foi na direção de menosprezar, né, o risco contido aí nesse espalhamento do coronavírus. E, de fato, muita gente se sente incentivada por essa atitude a fazer a mesma coisa. Só faço questão de ressaltar, Ronald, que, apesar disso, apesar de haver influência ali num círculo de pessoas, alguns olham para o cara e falam, bom, se ele não está ligando, se ele está dando de ombros, eu também não vou me preocupar. Claro que isso existe. Agora, muita gente fez isso por conta própria e não precisava de influência de ninguém. Sim, que nem é apoiadora do presidente, gente que tomou essa decisão por si. Aquele comportamento coletivo, por exemplo, e aí entra também o efeito rebanho, né?
Não é só imunidade de rebanho, não. Também tem a irresponsabilidade de rebanho. Aquele, por exemplo, que a gente viu na zona sul do Rio de Janeiro. Não é? Que nem tem o perfil de apoiador do Bolsonaro. Nem tem o perfil dos jovens que estão lá pra se divertir mesmo. Claro. Não estão nem aí nem pra Bolsonaro, nem pra ninguém. Agora, e ali você tem muito também, o grande parte ali, apesar do comportamento aparentemente distinto, mas é de uma insegurança, porque faz aquilo para que os outros não reclamem, para serem inseridos e aceitos na turminha, né? Então, se 2, 3 ali que comandam a boiada desprezam o risco, eu também vou desprezar, porque eu quero ser aceito ali na boiada, não é? Então é a irresponsabilidade de rebanho. Mas não há a menor dúvida que, de fato, é claro que o presidente da República é sempre uma referência para milhões, não é? E mais, mesmo os recalcitrantes, se ouvem do presidente a recomendação, evitem aglomerações, pelo menos isso. Essa simples frase, evitem aglomerações, não se aglomerem, não é? Isso teria um efeito. Se ele bate nessa tecla 2, 3 semanas, haveria efeito. Mesmo para recalcitrantes. Verdade. Mesmo para aqueles que gostam ou que, por insegurança, querem ser aceitos na turminha, né, Ronald? Exato, Zé. Eu fiquei tão decepcionado. Na sexta-feira, Zé, para dar exatamente esse exemplo que você falou, fui no mercado que tem aqui ao lado. O mercado classe AA. Você sabe muito bem qual é. E aí, na saída, percebi 10 jovens. Tô falando de gente aí entre 19 e 23 anos no máximo. Tomando cerveja, nada contra. Fumando, problema deles. Mas todos sem máscara e ainda compartilhando o mesmo cigarro, seja lá que cigarro for. Mas todos ali são negacionistas. Ou todos contraíram o vírus, estão bem e de uma forma inusitada acabaram se reunindo talvez para comemorar que estão com anticorpos, ou ali a gente viu um tipo de negacionismo que só serve como exemplo para mostrar que tem um grupo importante da sociedade que não entendeu o que a gente está passando ainda, né? E aquele negócio, eu até falei para você outro dia, para você e para Gabriele, quer dizer, isso no meu temperamento, eu não esquento muita cabeça, sabe, comigo mesmo, assim, de estar exposto ali às coisas, a vírus, a não sei o quê. Mas aí é que está, não sou eu não estou fazendo por mim, eu tenho de fazer pelos outros. Isso. Não é? Isso. Ainda que, se eu tô lá no meio do mato, sozinho, tudo bem, pô, eu não preciso de máscara. Mas o problema é que há pessoas próximas, e inclusive algumas que teriam muitos problemas sérios, se tivessem contato com o vírus. E eu não posso ignorar a situação dessas pessoas e agir de uma maneira canalha. Como que não é problema meu. Claro que é problema meu. A não ser que você não goste das pessoas, né? Isso. Mas se você gosta, se você tem pelo menos alguém próximo e que teria um mínimo risco se entra em contato com o vírus, eu tenho de fazer o máximo para que eu não seja o responsável por uma contaminação. E para que nada ao redor seja um ambiente de risco para aquela pessoa. Não é por mim, não. É por quem está ao meu lado, não é, Ronald? É isso, é por quem está no seu entorno, exatamente.